Olá, pessoal! A gente está aqui para uma nova temporada do canal Mães na Real e nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que é essencial para as mamães aí que estão nos assistindo, que é a educação no modo automático. Será que você está educando no modo automático? Será que o seu modo de ser mãe está no modo automático? Então, esse vídeo aqui hoje é para a gente bater esse papo. Então, eu estou aqui com essas meninas lindas que sempre contribuem muito. Mas o que que é, né, educação no modo automático? Acho que a gente tem que começar por aí, né, meninas? O que que é educar no modo automático, né? Gi, fala aí pra mim, o que que é educar no modo automático para você? Olha, eu acho que muitas coisas a gente vai fazendo no modo automático, né? Educar, eu acho que é uma delas. Então, eu acho que às vezes, em alguns momentos, é, é aquele trajeto mais fácil para você lidar com as coisas que tem no teu dia, né? Porque esse mais fácil, na maioria das vezes, é aquele jeito que você nem precisa pensar muito para fazer, né? Então, é quando a coisa flui no termo da sua ação, né? Aquilo que é o que vem, é a sua primeira solução, né? Eu costumo dizer que para quem está nessa jornada de educar e começando a entender a educação com cuidado mais emocional, né, diferente, que é uma característica muito forte da geração atual, a gente sai de uma curva de aprendizado em que a gente está indo de um acerto consciente e a ideia é que a gente acerte inconscientemente, né? Então, hoje, a gente para acertar, em muitos momentos, a gente se esforça. Por quê? Porque a gente veio desse lugar de errar inconscientemente, que eu acho que é onde está esse automático. Você vai fazendo as coisas sem pensar muito, sabe? Sem refletir muito. Então, eu vejo assim muito claramente como que a gente está passando por esse momento de transição, de sair do automático em que a gente estava fazendo coisas sem pensar e muitas vezes errando inconscientemente, começando a pisar nesse campo de, eu estou vendo que não está funcionando, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas, gente, não está dando certo, meu filho não tá reagindo de um jeito que eu acredito que tá acolhendo, né? Ele tá entrando ali num lugar de entendimento. Não tá fácil a relação. E eu acho que eu preciso fazer de um jeito diferente. Então eu começo a olhar para uns acertos mais, né, refletindo, consciente. E aí eu acho que no futuro, né, em algum momento, é a gente começar a acertar sem nem pensar, né? Que aí eu acho que é quando o automático vai mudar, né? Eu vejo mais ou menos por aí, Jaque. Eu vejo muito essa questão do automático, da gente fazer as coisas sem questionar muito, né? Ou fazer porque a gente aprendeu a fazer assim, porque dentro ali do nosso círculo de amigas, tá todo mundo fazendo assim, né? Então, ai, como é que você faz com seu bebê? Ah, eu faço assim, assim, assim. Bom, se ela faz e funciona, eu vou fazer assim também e vai dar certo, né? Aí como é que você educa? Quando seu filho está fazendo o que você faz? Aí eu ignoro. Então, se ela ignora, eu vou ignorar também. Então, são coisas que muitas vezes a gente faz que eu nem concordo, né? Você fala, poxa, eu não queria estar ignorando meu filho. Mas se tá todo mundo fazendo assim, deve ser assim que é o normal, né? Poxa, eu não gostava dessa maneira aqui que minha mãe educava a gente, mas deu certo para ela. Então, se deu certo para ela, eu vou fazer assim, porque eu não sei fazer diferente, né? E a Paty estava falando uma coisa bem bacana antes da gente começar, que é a questão do nosso cérebro querer poupar energia, né, Paty? Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso também, que eu acho bem legal. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante que a neurociência traz para a gente, que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, que o nosso cérebro vai fazer o máximo que ele puder para entrar no automático, para ele poder poupar energia.
Então a gente vai lá, aprende a dirigir, por exemplo. Aquela primeira vez que a gente entrou no carro para fazer o teste, né, de condução, a gente pensava sobre tudo que a gente fazia. Não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro até hoje nesse momento. E hoje em dia, quando eu entro num carro, eu dirijo literalmente sem pensar nisso. Por quê? Porque o meu cérebro, ele automatizou isso tudo e colocou para um lugar, e aí eu vou fazendo a maioria das minhas tarefas do dia nesse modo automático, para eu conseguir dar conta de tudo, inclusive. Então não tem nada de mal, não tem nada de feio fazer isso, ou nada de errado. E acaba que a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia para a gente poder dar conta de tanta coisa, e é cada vez mais coisas, a gente coloca tudo nesse automático. Então a gente acaba tendo uma atitude mais reativa do que proativa. E eu acho que o lance aqui em relação a educar nossos filhos é a gente parar um pouco e se observar nesse modo automático com os nossos filhos para ver se realmente é algo que é condizente com quem a gente realmente é. Mas o normal, o natural, é a gente pegar exemplos de fora da gente, da sociedade, do nosso passado e internalizar isso e agir de uma forma sem questionar. Paty, você falou agora, eu achei, estava pensando aqui, né? Porque eu só consegui ter consciência do que eu fazia no modo automático quando eu comecei a olhar para eu como mãe, né? Para comecei a olhar para mim, porque eu acho que, por exemplo, no começo, quando meus filhos eram pequenos, eu simplesmente fazia. Então, assim, a gente simplesmente faz, a gente não faz pensando se está fazendo, se não está fazendo certo, se está fazendo certo, se é automático, se não é automático. E eu acho que só de algum tempo para cá é que eu comecei a ter consciência, assim, o que eu faço realmente no automático, porque eu não sei fazer diferente, eu nunca aprendi a fazer diferente. Então, o que eu preciso, como que eu vou fazer diferente, né? Que recursos eu preciso buscar para conseguir fazer diferente, para conseguir educar diferente. Porque eu acho que o natural, e talvez muitas mães ainda estejam nessa fase, é tipo assim, o meu filho é que é levado, o meu filho é que é desobediente, é o terrible two, é a adolescência. E a gente começa, né, muitas vezes no começo desse processo, a olhar para fora. E eu acho que você só consegue entender que você está no automático quando você começa a olhar para dentro. Pelo menos assim, foi assim comigo. E é assim comigo. Então, acho que até a Diana falou, né? Tem o lado consciente, tem o lado inconsciente. E isso é só o lado consciente que a gente está vendo, porque trocentas outras coisas que a gente faz como mãe, ainda no automático, mas que eu acredito que está inconsciente, que eu faço, por exemplo, que eu sei que está inconsciente, que eu acho que ainda tem muita margem de crescimento, de manobra, de estudo, de evolução nesse sentido, para a gente chegar numa maternidade autêntica e sem esse automático, né? Porque eu acredito que muitas coisas hoje eu não faço no automático porque eu tenho essa consciência, mas tem outras 500 coisas que eu provavelmente ainda faço no automático. E eu nem sei se é ruim, é isso que a Paty falou, né? Porque se você tá numa curva de aprendizado, e principalmente as mães de primeira viagem, a gente lá com o bebezinho no colo, você tá aprendendo aquilo tudo. Então, o seu cérebro, por mais que exista um lado do ideal da maternidade, que eu acho que a gente até pode conversar sobre isso depois, mas tem a coisa prática, tem o trocar a fralda, tem esse aprendizado, tem o amamentar, que é um aprendizado prático e que no início não vai ser no automático, né? E aí o filho cresce, foi o que você falou. Aí vem o Terrible Two, aí vem não sei o quê, aí vem... Então você tá sempre lidando com uma criança nova e que tá forçando entre aspas, né? Mas tá te convidando a aprender a lidar com ela de um jeito diferente. Então, assim... O tempo todo. O tempo todo. Então, em algumas coisas você entra num automático porque você também já aprendeu a lidar com aquilo. E aí eu acho que isso é bom, é o que a Paty falou, né? O nosso cérebro é poupado e tá ótimo que seja assim, né? Mas talvez essa conversa esteja indo para esse lugar do... E quando o automático não está funcionando, né? Nitidamente não está funcionando, né? Quais são esses indicativos que não está funcionando, né? Essa qualidade na relação e talvez o nível de estresse que a gente sinta como mãe, né? O quanto que a gente se sente, sei lá, cheia, culpada, e quando você bota a cabeça no travesseiro você fica mal porque você fez uma coisa que é isso que acho que, né? Já que falou, eu não quero fazer assim, mas por que eu tô fazendo assim?
Eu acho que essa questão da gente começar a perceber o que é meu e o que eu tô pegando dos outros, que num primeiro momento até isso, né? Quando a gente não sabe o que fazer, tudo bem, a gente até aceita conselhos daqui e ali, mas depois de um tempo é a gente começar a questionar esses conselhos, né? E verificar assim, o que faz sentido para mim? Será que é esse o tipo de educação que eu quero dar? Será que isso faz sentido ou não faz sentido? Porque senão a gente se perde muito, né? A gente escuta muito falar, por exemplo, antigamente os pais educavam assim, dava certo. Ai, nossos pais, né? Minha mãe fala, criei 3. Então aí, ó, tudo vivo. E aí você começa a se questionar, né? Bom, será que eu tô querendo ir na contramão disso? Será que eles estão certos e eu tô errada? E como é tudo novo, às vezes a gente acaba entrando nesse fluxo que nem é nosso, é do outro, né? E Mas vai vocês não, fazendo assim. mas vocês não acham que, assim, no fundo a gente sente, assim, quando a gente está fazendo uma coisa que tá alinhado com o nosso coração e quando não tá? Mas demora pra gente sentir isso, eu acho. Eu acho que demora, não é uma coisa assim tão. Eu acho que a gente sente, mas a gente esconde. É do tipo, sabe É. aquele incômodo que tá ali, mas como eu não sei fazer diferente, vambora, né? Se tá todo mundo, eu olho para um lado, eu olho para o outro, tá todo mundo fazendo assim, e eu não quero ser diferente, porque a gente quer pertencer, né? Então, a Exatamente. A gente não gente quer quer. fazer diferente, porque como é que na rodinha lá de todas as mães está todo mundo falando que deixa a criança chorando no berço e eu vou dizer que eu faço cama compartilhada, sabe? Eu quero pertencer. Aí, ou eu me calo, ou eu começo eu vou fazer assim também. Então, eu acho que a gente ainda está nesse processo de bancar as nossas decisões, né? Talvez seja esse caminho, né? Da gente falar sobre isso, né? Acho que isso é um Exato. ótimo gancho, Jaque, que é, gente, o que acontece aqui fora que mexe tanto com esse, né, essa dificuldade de bancar? A gente pode continuar a falar sobre isso, hein? Inclusive no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, é um tema bem extenso, então a gente dividiu aqui. Hoje, o que a gente gostaria de pedir para vocês é essa reflexão o que eu estou fazendo no piloto automático? Será que você está fazendo várias coisas que ali dá aquele apertinho no coração? Eu acho que essa é uma boa referência, né, meninas? Assim, começa a colocar no papel tudo o que você faz como mãe. E quando você estiver colocando, vê se não aperta o coração, que você fala, poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas de repente eu não gostaria de estar fazendo assim, mesmo que agora você não saiba como fazer, né? Mas faz uma listagem, contribua aqui também no vídeo, né? Colocando pra gente o que hoje você se percebeu fazendo no piloto automático. E na próxima semana a gente vai falar muito sobre como é que esse externo, que é a nossa sociedade, contribui e muito para a gente viver nesse piloto automático ou para manter o nosso piloto automático sempre ligado, não é isso? Então curte aí o nosso canal, curte a nossa página também, continue acompanhando, compartilha com mães, porque esse é um tema tão essencial e a gente se vê aí na próxima semana, tá bom? Um beijo!